vamos ver um pouco de função exponencial. Função exponencial. Então, definição. É toda função na forma f de x igual, esse k é considerado uma constante, KAX, o k é uma constante inicial com a maior que zero e a diferente de 1. Para você estudar a função exponencial, é importante que você conheça também as propriedades de potência, né? Então, vou destacar aqui as propriedades de potência de mesma base. Propriedades de potência. Uma propriedade muito conhecida é multiplicação de potência de mesma base. Mesma propriedade, né? Multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, ou seja, eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n, temos a mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. A elevado a n mais n. É muito usada lá na equação exponencial. Segunda propriedade. Divisão de potência de mesma base. De potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n conserva a base e subtrai os expoentes. A elevado a m menos n. Tudo bem, né? Potência de potência. Terceira propriedade. De potência. Você tem a elevado a m elevado a n, conserva a base, e aqui vai multiplicar, né? A elevado a m vezes n. E potência de uma raiz você tem raiz de a elevado a m, raiz enésima de a elevado a n, e você vai dividir, né, isso por isso. A elevado a m sobre n. Uma coisa importante que você usa muito
principalmente em funções exponenciais, é equação exponencial. Não é equação exponencial, observação aqui importante. Equação, eu tenho como base isso aqui, ó. A elevado a m igual a elevado a n. Então, nessa equação, você pode usar o cancelamento, né? Se você conseguir igualar as bases, você corta aqui, ó. Então, o primordial da equação exponencial é isso. Você pode cortar as bases se for igual. Aí o n é igual a n, tá? Isso na equação exponencial. Você usa isso aqui muito. Tá? É importante observar também o gráfico dessa função. Então, graficamente, o quarto item, né? O gráfico, ele tem, se A for maior que 1, se A aqui da base, ele tem como esboço essa representação. Certo? Passando sempre pelo 1, porque aqui bem que é onde acontece a potência elevada a zero, não é isso? O eixo x aqui. E nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui é a dita crescente, né? E quando há esse A, que é a base, né? O A está entre 0 e 1, 0 menor que A, menor que 1, está entre 0 e 1, tem essa representação aqui, ó. Que não vai cortar o eixo X, não. Uma curva, né? X aqui, 0, e passando pelo 1. Então, basicamente, é isso aí. Vamos ver uma questão prática. Então, vamos ver um exemplo aqui de aplicação na física, né? Aqui diz o seguinte. A temperatura em graus Celsius de um alimento que é colocado em uma geladeira segue a função Tn igual a 5 mais 40 vezes 2 elevado a menos 0,50n com n em minutos. Então, nós temos uma função, né, que representa aí, exemplo 1. A função é Tn é igual a 5 mais 40 vezes 2 elevado a menos 0,50n com n minutos. Tá aí. Aí vem a pergunta da letra A. Letra A. Deu a função, né? Tá, diz o seguinte. Qual é a temperatura do alimento no instante em que ele é colocado na geladeira? Ele disse que esse tempo aqui, com n em minutos.
Então é o tempo, né? Com N minutos. No instante em que ele é colocado na geladeira, esse N é igual a zero, viu? Naquele momento que ele foi colocado, a temperatura na geladeira é o Tn, então nesse instante o N é zero. Então no lugar do N aqui da função, eu vou colocar zero. Então só é isso, é calcular o T de zero, né? T de zero é igual a 5 mais 40 vezes 2 elevado a menos 0,5. Tanto faz esse zero aqui, não vai alterar em nada aqui mesmo. No lugar do N eu coloco zero, vezes zero. Então, menos 0,5 vezes zero é zero, não é isso? Então, a temperatura ser igual a 5 mais 40 vezes 2 elevado a zero, porque menos 0,5 vezes zero é zero. 2 elevado a zero é 1. Então, aqui vai ficar 5 mais 40 vezes 1. Então, 5 mais 40, 40 vezes 1, 40, vai dar 45 graus Celsius. Aqui é a temperatura no momento em que ele é colocado na geladeira, a temperatura inicial, certo? Temperatura no momento em que é colocado na geladeira. Letra B. Letra B. Após quantos minutos a temperatura desse alimento é 10 graus Celsius? Então aqui ele já deu a temperatura, né? Então vamos usar a função que está aqui. Então a letra B. Após quanto tempo a temperatura é 10 graus Celsius? Então o T é igual a 10 graus Celsius. Pergunta é quanto tempo depois, né? Então vamos ver. Então você vai pegar a função que está aqui, né? Função. E a gente vai tentar calcular o N, que é a temperatura, né? Então, no lugar do T eu coloco 10. A função está aqui. Tn igual a 5 mais 40 vezes 2 elevado a menos 0,50 N. Então, 10 é igual, certo? A 5 mais 40 vezes 2 elevado a menos 0,5 N. Não é equação exponencial, né? Então, o objetivo nosso agora é tentar calcular o N. Esse 5 ele passa negativo, né? Vai ficar 10 menos 5 é igual a 40 vezes 2 elevado a menos 0,5 N. Certo? Então, 10 menos 5 é 5. Continuando, temos o seguinte. 5 é igual a 40 vezes 2 elevado a menos 0,5 N. Esse 40 ele vai passar dividindo, né? 5 sobre 40 é igual a 2 elevado a menos 0,5 N.
Dá para simplificar por 5. Aí 5 por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8. 1 sobre 8 é igual a 2 elevado a menos 0,5 n. O 8 fatorado, o objetivo é fazer uma equação exponencial. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então 8 é 2 a terceira. Propriedadezinha, se subir aqui o 2 a terceira, ele vai com expoente negativo, não é isso? Aí eu tenho 2 elevado a menos 3, subiu o expoente negativo, igual a 2 elevado a menos 0,5 n. Igualou as bases, como foi falado lá na equação exponencial, você corta aqui o 2, cancelamento. Esse aqui vai passar, vai ficar menos 3 é igual a menos 0,5 n, vai passar positivo para lá, né? Então nós temos 0,5 n e o menos 3 em passar para cá positivo, igual a 3. Que está multiplicando, passa dividindo, né? N igual a 3 dividido por 0,5. Então, se você não quiser trabalhar com a vírgula aqui, ó, a vírgula vai para cá, aqui, que assim tá um zero, né? 30 sobre 5, que vai dar 6 minutos. Então, isso aqui é o tempo para ele atingir a temperatura de 10 graus Celsius. Você especifica. Tempo para atingir 10 graus Celsius em temperatura. Vamos ver mais um exemplo? Um exemplo 2. Exemplo 2. Certa substância de um medicamento é eliminada pelo organismo de acordo com a função. Então, nós temos uma função aí também, né? D de T é igual a DO vezes 0,9 elevado a T sobre 2. T sobre 2. Está aí a função. Sendo D a quantidade de substância presente no organismo após 1 hora depois de ingerida. E DO a dose inicial. Determine após quantas horas o organismo terá eliminado 19% da dose inicial. 19% da dose inicial. Então, ele vai eliminar dessa dose inicial 19%. Isso quer dizer que de 100%, que é a aplicação de porcentagem dentro da biologia, não é isso? 100% menos 19%. Então, ele vai ficar numa quantidade de 81%, certo? 81%. Então, esse D final, ele vai ser 81% de DO, tá? Esse D vai ser 81% de DO. Aí eu vou substituir aqui na equação, né? No lugar do D eu vou colocar 81% de DO.
Vamos ver como vai ficar. Eu sei que D de T é igual a DO vezes 0,9 elevado a T sobre 2. Mas quem é esse D de T? D de T é 81% de DO. 81% sobre 100, é isso? De DO. Igual a DO vezes 0,9 elevado a T sobre 2. 81 sobre 100 vai dar 0,81. Vai voltar duas casas, né? O DO eu posso cortar com o DO aqui, né? Igual a 0,9 T elevado a 2. Agora, observe o seguinte, que eu tenho que igualar as bases, né, na equação exponencial. Então, o 81%, o 81 é 9 elevado a 2. O 0,81 é 0,9 elevado a segunda, certo? Que é igual a 0,9 elevado a T sobre 2. Igualamos as bases, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Como as bases estão iguais, já podemos cancelar aqui, ó. Usar o cancelamento. Então, eu vou ter o seguinte, que 2, que sobrou aqui, né? Foi o 2 e o T sobre 2. Então, fica 2 igual a T sobre 2. Aí o 2 passa multiplicando, né? Logo T é igual a 4, né? 2 vezes 2, 4. Produto dos meios, produto dos extremos. D igual a 4. Aí observe que esse tempo é em horas, né? Quantas horas? Quantas horas depois? Então, 4 horas. Certo? Tá aí. 4 horas é o tempo para o organismo, o D de T, permanecer, ficar 19% do valor inicial. Beleza?